teve esses dados positivos aí, né, do varejo, que foram divulgados hoje pelo IBGE, Thiago. Mas e a questão da variante Delta? Isso era uma coisa que vinha pesando também dias atrás, né? Tirando essa questão de cenário político e inflação, que também é uma preocupação aí nesse curto prazo, mas e a variante Delta? Não é mais uma preocupação? Porque até semana passada se falava muito ainda sobre isso, né? Na minha visão, o mercado tende a priorizar alguns problemas. Mal ou bem, a gente está lidando com o vírus, já está indo para o segundo ano. Então, a gente está lidando com as questões que surgem mais na frente, como a insegurança política aqui dentro, outros tipos de ruídos de caráter mais imediato. Não quer dizer que a variante Delta não seja um problema. Mas de toda a cesta de problemas que a gente tem que lidar, esse está ficando de lado e provavelmente vai ser precificado mais à frente. Então, na minha leitura, existem problemas mais imediatos e que causam mais tumulto agora do que a variante Delta. Uhum. Quais são os papéis aí do varejo que você tem olhado aí, ô Thiago, que você acha que dá ainda boas oportunidades, que a gente pode encontrar upsides aí a um médio prazo? Olha, no geral, o mercado está bem deprimido, né? A gente já vem numa tendência de queda geral desde junho. Então, em termos de upside, tem muita coisa com bons upsides. A velha questão é tentar acertar o fundo do poço. Não costuma ser uma boa ideia, porque eu até coloquei cash aqui na tela. A gente já teve outras sinalizações de tentativa de marcação de fundo, por exemplo, aqui em meados de agosto, a gente teve uma sinalização clara de fundo que acabou não se confirmando. Depois tivemos uma outra sinalização de fundo mais para o final do mês também que não confirmou. E agora, mais uma vez, outra sinalização de fundo. A gente tem aqui um padrão gráfico chamado de Harari, que é a mulher grávida. E com esse gap de alta da abertura, sinaliza uma certa força altista. Agora, a gente já vê que chamou o leilão, está até dando uma recuperada no leilão, até antes do leilão a gente estava trabalhando na mínima do dia. A gente precisa saber como é que vai ser o fechamento de hoje, mas supondo que ele volte para as mínimas do dia, ou pior ainda, que volte para fechar o gap, o cenário baixista ainda continua prevalecendo. O que dá para dizer agora de imediato é que tem uma desaceleração da queda, mas eu ainda acho cedo para falar em virada altista ou de ir às compras. É um momento de começar a encerrar as vendas, é um momento de ficar com caixa na mão mesmo, liquidez na mão, esperando as oportunidades que vão começar a surgir em breve. Mas hoje eu não seria comprador ainda. É momento de euforia, a gente está vendo o gap da abertura, mas ainda mais sexta-feira, né? Muita coisa pode rolar ainda de ruído em Brasília. Tem sábado, tem domingo. Para segunda-feira o mercado acabar reagindo justamente ao final de semana que a gente não tem pregão, né? Uhum. Ô, Thiago, tem dois pedidos. Tem vários pedidos, na verdade, mas ainda aqui Pode falar essa aí do varejo, mas tem aqui o Celso pedindo o Hammer 3, antiga B2W, também tem o Gustavo pedindo Via e também tem o Helder pedindo Magalu aqui, pra gente já poder falar um pouquinho mais. Aí, beleza. Já tá Via na tela, vamos lá. Beleza. Então, Via tá também bem parecido, da mesma situação ali de cash, tendência de baixa desde junho, tentativas de marcação de fundo aqui início de agosto, meados de agosto, e agora mais uma tentativa de marcação de fundo. Cash a gente viu que ainda estava mantendo o gap, Via acabou de fechar o gap nesse momento, vamos ver se ela vai conseguir segurar nesse patamar aqui do 9,50, 9,53, que favorece uma lateralização na mesma linha de desacelerar a queda. Agora, se piorar, se a gente tiver um fechamento para baixo aqui do 9,30, o cenário baixista volta a prevalecer e a gente pode ter mais alguns pregões aí de queda para Via Varejo. No momento, de novo, ainda é muito cedo, não tem nem meia hora de pregão direito, supondo que feche nessa faixa, eu acredito numa lateralização aqui para Via Varejo, ou seja, um movimento parecido com esse aqui de agosto. Um repique ao longo da semana que vem, uma lateralização, e quem sabe uma virada positiva mais para frente. Mas, de imediato, aqui no curtíssimo prazo, o cenário de lateralização, desaceleração da queda, me parece ser o mais provável.
indo lá para lojas americanas. Aí eu fazia a Lame 4 e a Amer 3, né? São aí do mesmo grupo agora, né? É outro papel também que sofreu muito, esse já vem sofrendo desde antes, né? Desde a história começou a fusão com a B2W, que deu esse gap de alta lá em fevereiro, de lá para cá nunca mais recuperou. Veio caindo, lateralizou, caiu. Deixa eu até dar uma limpada nesse gráfico, né? Ficar menos poluído. Então a gente vê aqui lojas americanas, lateralizou, caiu, deu uma recuperada aqui em maio, mas o cenário ainda pesa. A gente teve uma marcação de fundo bem interessante aqui em meados de agosto, a gente teve um início de tendência de alta, ou tentando pelo menos marcar uma tendência de alta, mas esse recuo recente adiou essa recuperação. Aqui a marcação de fundo me parece mais clara do que em via varejo ou de cash. Então, dessas que a gente olhou até agora, lojas americanas me parece mais perto de uma virada positiva. E tem um belo upside. Se a gente hoje, especificamente, teve um gap até mais tímido do que o de cash, mas ainda está segurando acima. Ontem fez ali um candle interessante de alta. E o que me sinaliza aqui o mais interessante para uma alta? O rompimento dessa faixa do 6,20 sinaliza o final dessa congestão e indica aí uma boa tendência de alta com um potencial aqui de buscar a região do R$9. A gente está falando aí de quase 45% de upside. Considerando que uma ação de cotação baixa eu acho que um investimento que vale a pena fazer claro, avaliando a gestão de risco de cada um, ter uma boa diversificação é uma medida interessante, não é para colocar todo o dinheiro em lojas americanas, mas está no momento, está ficando interessante para uma aposta aí para um investimento de médio prazo. Médio prazo, olhando aqui pela análise gráfica, eu vou falar seriam 2, 3 meses. Não teria pressa para comprar, não faria hoje, talvez nem na segunda-feira. Estou de olho mais nesse rompimento do 6,20. O upside é muito bom, então você vai às vezes entrar hoje, o sinal de alta não confirma, acaba que ele pode vir aqui embaixo no R$5 de novo, você vai acabar ficando com capital preso aí por mais tempo e acabar deixando de aproveitar as outras oportunidades. Então, tem um pouquinho de paciência, provavelmente confirmando esse cenário altista, semana que vem a gente deve ter aqui um cenário de rompimento e aí sim, dando um gatilho de compra bem interessante para um trade um pouco mais longo, né? Americanas andam bem junto com o Lame, né? Aqui a gente dá para chamar uma figura de fundo duplo. A gente teve esse toque aqui na região do 38,51, aqui em meados de agosto, teve ontem, cenário análogo ali de Lame. Aqui o rompimento, o importante seria aqui na faixa do 44,20, 44,30, com um upside aqui para buscar aqui a faixa do 65,20, 65,30. Também está falando aqui de 45, 48. Se quiser esticar um pouquinho mais, até buscar os 50% de alta. Também é um trade aí para uns 2 meses de duração. Não entraria hoje também, esperaria realmente o rompimento dessa faixa aqui do 44, que é onde ele dá sinal claro de saída de fundo. E como eu falei, na minha opinião, está melhor do que cash, está melhor do que via. Magalu é que está um pouco mais confusa delas. Ela não está caindo, não veio caindo tanto tempo, ela teve algumas reações aqui, inclusive quando o mercado começou a cair, Magalu continuou firme na subida aqui em junho, em compensação, quando virou para queda, caiu mais rápido do que todo mundo, de forma mais agressiva. O papel está com muita volatilidade, o que torna mais difícil para você segurar uma posição. É muito difícil você ficar vendo ali, ainda mais quem acompanha muito frequentemente, fica vendo, às vezes está ganhando 2%, no dia seguinte está perdendo 3%, e no final o papel não sai do lugar. Foi isso que aconteceu aqui no final de agosto. A gente teve grandes variações e no final não conseguiu nem avançar para uma tendência de alta e nem seguir com a tendência de baixa que vinha desde meados de julho. Para mim é o papel que está mais indefinido, é o que eu vejo menos oportunidade no momento. Quem já está posicionado no papel tem
muita gente que está desde aquela euforia lá de 2019, ou até mesmo de 2020. Se está até agora, eu não me preocuparia. Não, pelo menos o cenário baixista também não está prevalecendo. O cenário realmente está de indefinição. É que ter paciência até que o papel retome ou defina uma tendência de alta. Eu deixaria aqui um cenário de defesa, de stop, aqui abaixo do 17,80, 17,70. Por quê? Se a gente tiver o rompimento para baixo dessa zona aqui de congestão, a chance de retomar essa tendência de baixa de julho é muito grande. E aí a gente vai olhar para suportes mais antigos, lá na faixa de meados de 2020, aqui na faixa de 17 e até quem sabe aqui na faixa de 14, 15 reais. No momento é o cenário menos provável, tá? Mas a gente tem que se preparar para tudo. O vídeo ontem que estava tudo caminhando para um dia bem ruim, para um dia bem feio, no final virou tudo para cima quando a gente menos esperava. Então, é isso. Quem está em Magalu, eu acho que eu seguraria o papel por mais algum tempo, deixaria aí os stops posicionados na faixa do 17,70, 17,60 e esperaria uma virada positiva. Como falei, assim, o resto do varejo já está marcando fundo. Magalu pode sair atrasada nessa corrida e quem sabe recuperar a diferença como foi aqui quando caiu, né? Todo mundo caiu na frente, ela caiu depois e caiu mais rápido. Pode ser que ela volte a subir depois de todo mundo e suba também mais rápido, né?